Olá, igreja, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um culto online. Estamos aqui para adorar mais um domingo, nosso Deus. Que bom que você chegou até aqui. Já começa a interagir aí nos comentários, você que já está online. Vamos fazer um momento de comunhão virtual, então começa a escrever aí no nosso chat para a gente interagir junto. E começa também a compartilhar esse link. Durante o mês de maio inteiro nós estamos falando sobre família, então aproveita para pegar esse link, copiar e enviar para os seus irmãos, para os seus primos, para os seus tios, para os seus pais, para que todos eles estejam juntos aqui para a gente celebrar e cultuar a Deus em família, tá certo? Não se esqueça de interagir também pelas redes sociais. Você talvez já esteja cansado de ouvir sobre isso, mas é muito importante que a gente esteja relembrando e batendo nessa tecla para que as nossas mídias sociais também consigam ter engajamento para levar a mensagem de Cristo, para compartilhar o Evangelho. Então entenda a importância disso. É só seguir nas nossas páginas, Instagram, @pibparintins, @ibcampusmanaus. Você provavelmente já conhece bem esse arroba. As nossas páginas no Facebook, Igreja Batista Campus Manaus e Primeira Igreja Batista de Parintins, e o nosso canal no YouTube, que a gente está mobilizando bastante ultimamente, colocando o culto inteiro, alguns trechos das nossas mensagens, se você quiser de repente assistir só a uma parte. Então acompanhe durante a semana, estamos publicando vários conteúdos muito interessantes para você e para toda a sua família. E não se esqueça de se inscrever também, não somente assista aos vídeos no YouTube, mas se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações daquilo que nós estivermos publicando nos próximos dias. E você tem algum pedido de oração? Nos permita saber. O QR Code aqui do meu lado, ele está aqui justamente para essa finalidade. É só você posicionar a câmera do seu celular para esse código, que aí você automaticamente vai ser redirecionado para uma página onde você vai poder colocar o seu pedido de oração, se identificar tudo direitinho, de uma forma mais íntima, de uma forma mais restrita. Ou se você preferir também, o nosso chat está aí para isso. Compartilhe o seu pedido de oração, se você assim se sentir confortável, aí com todo mundo, para que as pessoas também vejam e possam orar por você. E nós estamos nos aproximando do retorno dos nossos cultos presenciais. Então, fique por dentro das nossas próximas publicações, que muito em breve a gente vai estar comunicando a você do nosso retorno, e ore por isso também, para que isso seja feito de uma maneira segura, a mais segura possível, para que todo mundo fique bem. É essa a nossa oração, o nosso desejo. Então esteja orando e fique por dentro das nossas próximas publicações quanto ao retorno dos nossos cultos presenciais, e lembrando que o nosso retorno aqui em Manaus é diferente do retorno de Parintins. Então essa data vai diferir, então fique atento também para isso. E hoje nós vamos continuar falando sobre família. Na semana passada, o pastor Tiago trouxe uma mensagem sobre família, sobre comunhão, sobre igreja, e na celebração de hoje nós vamos continuar com essa temática sobre família. Vai ser muito interessante. E eu queria, nesse momento, ler uma passagem que se encontra em Salmos 93, versículos 1 e 2. Olha só o que diz. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. A gente vai começar a nossa celebração agora. E o que nós vamos cantar tem muito a ver com isso. Então eu já quero te convidar o reino de Deus para que ele seja estabelecido na sua vida, que ele seja estabelecido sobre o seu emprego, sobre a sua família, sobre tudo o que você fizer. Nós vamos orar por isso nesse momento. Então abaixe sua cabeça e convide o reino de Deus nesse momento. Senhor, te agradecemos, muito obrigado por esse momento, por mais uma celebração, por esse privilégio de estarmos reunidos de forma segura, cada um em suas casas. Isso é muito bom, Pai. É muito bom poder ter esse contato, mesmo que virtual, com os nossos irmãos, e poder ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua palavra, poder ouvir louvores e adorar dentro de nossas casas. Nesse momento, Pai, queremos dizer
que Tu és soberano, que Tu és autoridade máxima em nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que Tu venha reinar sobre nós, com o Teu querer, com o Teu poder, que a Tua vontade seja feita hoje e sempre em nossas vidas, Pai. É o que te pedimos nessa noite. Esteja nos abençoando, nos guardando na Tua proteção e falando profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que
sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Sabemos que só em Ti, Senhor, temos descanso, que todas as nossas preocupações, Senhor, estão em Ti, Senhor, estão guardadas em Ti, Senhor. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Você pode declarar ao Senhor esta noite que só no Senhor temos descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
o nosso boa noite a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus que estão nos acompanhando nesse momento. Que a paz de Cristo, o amor de Deus esteja com cada um de vocês. É muito bom estarmos aqui reunidos hoje para juntos nós compartilharmos a palavra de Deus. Nesta noite, eu gostaria que nós estivéssemos pensando no seguinte: quais são as minhas prioridades? Quais são as suas prioridades? Esses tempos em que nós estamos vivenciando, é momento de, no mínimo, nós pararmos para analisarmos as finalidades, aonde desejamos chegar, como é que está a nossa situação com nossos familiares. E a palavra de Deus nessa noite nos diz em Mateus, no capítulo 22, versículos 37 a 40, ele nos dá essa orientação e diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. O versículo 40 assim conclui. Amados, nossas famílias vivem constantemente sobre os ataques do inimigo. E nesse período em que nós vivemos, quando Deus nos permite estarmos mais próximos, mais juntos uns com os outros, em casa, no ambiente familiar, é que nós descobrimos duas realidades. Ou os nossos relacionamentos, eles se fortalecem com a nossa esposa, com nossos filhos, ou então eles enfraquecem, a ponto de chegarmos a termos muitas notícias tristes de separações e de outras coisas que vêm acontecendo. Mas como é que está o relacionamento seu com sua esposa e com seus filhos? Quais são as suas prioridades para com Deus, para com a igreja, para com a palavra do Senhor? Dentro desse aspecto, amados, observem só. Vamos voltar um pouquinho à criação, lá no livro de Gênesis, quando nós vamos observar ali o momento em que Deus, no seu infinito amor por nós, no seu infinito amor por cada família, pelo mundo em que criou, ele finalmente cria o homem e diante disso ele coloca o homem em um lugar maravilhoso chamado Jardim do Éden. Lá é estabelecida a primeira casa do homem para que ele pudesse morar, para que ele pudesse habitar. Mas interessante é que nesse momento a palavra de Deus, ela nos chama a atenção para uma reflexão do próprio Deus. E ele diz: não é bom que o homem esteja só. Lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18. Então, depois de ter criado Adão, de ter colocado ele em um lindo jardim e ter dito para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse guardar aquele lugar, para que ele pudesse proteger aquele local e ainda colocar nome a todos os animais, Deus nos fala a respeito dessa situação, de que o homem não poderia ficar só. Então Deus diz: vou fazer-lhe uma auxiliadora, eu vou colocar junto a este homem que criei, alguém que possa se relacionar, que possa se comunicar, que possa ter um relacionamento afetivo, amoroso, um companheirismo ali dentro desse relacionamento, tá, amados? Então nós vemos aí a nossa primeira prioridade como cristãos, como os filhos de Deus, homens e mulheres. E qual é a nossa primeira prioridade? É o nosso relacionamento com o Criador,
o nosso relacionamento com Deus, ou seja, é um relacionamento vertical. É um relacionamento que nos leva até a presença do próprio Deus, de Cristo Jesus. E o texto bíblico, ele é bem claro quando diz que Deus, tá? O Senhor que criou o homem, coloca ele ali naquele momento e diz: não é bom que ele esteja só, vou fazer com que ele tenha uma auxiliadora. Tá? Então, nesse momento, nós precisamos entender aquilo que Deus coloca no seu coração para que esse relacionamento do homem para com ele se torne uma realidade. No texto que nós lemos no início, em Mateus, nós verificamos ali um questionamento de pessoas para com Jesus Cristo. Então ele diz que o que está em primeiro lugar é o nosso relacionamento com Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Olha só, e a palavra do Senhor também nos diz no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas nos seriam acrescentadas. Então nós podemos observar que o nosso primeiro relacionamento que nós precisamos priorizar como homem é o nosso relacionamento com Deus. Você, pai, precisa ter um relacionamento com Deus. Você, mãe, precisa ter um relacionamento com Deus. Vocês, filhos, precisam ter esse relacionamento com Deus. E o momento em que vivemos é oportuno para isso. É o momento em que nós podemos nos voltarmos para o Senhor na leitura da palavra, na meditação. Deus nos possibilita esse momento de estarmos a sós com Ele. Você tem experimentado isso? Muitas coisas têm ocorrido nos lares devido a essa falta desse relacionamento, dessa prioridade primeira para com o Senhor, Criador dos céus e da terra. O Senhor, Criador dos céus e da terra. Então nós podemos observar justamente isso, tá? A palavra de Deus também nos diz no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 37, quem ama seu pai, sua mãe, tá? mais do que a mim, não é digno de mim, tá? Então Deus nos mostra que o relacionamento, o amor para com Ele deve estar em primeiro lugar no seu coração. É isso que tem acontecido? É isso que está ocorrendo na sua vida? E prosseguindo, nós temos a segunda prioridade como cristãos, como servos do Senhor, como homem criado à imagem e semelhança de Deus. Voltando lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar um texto maravilhoso da palavra que vai nos dar essa situação aí. Nós vamos encontrar, tá, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 21 a 24, essa declaração maravilhosa que nós vamos também ler aqui para os amados. Capítulo 2, a partir do versículo 21, o Senhor diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Qual é a nossa segunda prioridade de relacionamento?
é o nosso relacionamento familiar, é com a minha família. O meu primeiro relacionamento é com Deus, um relacionamento vertical, mas o meu segundo relacionamento é um relacionamento horizontal, que é com a minha família, a responsabilidade para com a minha família. Então veja bem que quando ali no Jardim do Éden, Deus cria a primeira família, a base. Aquele casal foi a base para que o Criador formasse todos os povos, todas as nações que hoje existem. E, consequentemente, o amor de Deus foi derramado ali sobre aquele casal naquele momento. Como já foi dito algumas semanas atrás aqui, é na família que o Senhor ordena a sua bênção, que o Senhor derrama a sua bênção. E por causa disso, amados, a família ela é tão perseguida, ela é tão hostilizada por Satanás, ela é constantemente bombardeada por todos os lados para que ela seja desestruturada. Mas Deus, no seu infinito amor, não permitirá. Desde o início, Ele continua nos dando e providenciando o livramento. Naquele momento ali, Deus nos mostra que nós precisamos ter essa prioridade em relação à nossa família, nossa esposa, nossos filhos, pais e assim por diante. Mas observem só. Aí acontece algo muito interessante. Quando nós nos casamos, nós fazemos ali uma aliança diante de Deus e diante dos homens, de que nós vamos amar esta pessoa até o último dia de nossa vida. O homem diz diante de Deus e dos homens que vai amar essa mulher que escolheu para ser sua esposa até o último dia de sua vida, e vice-versa, a mulher diz também que o amará, que estará com ele até o último dia de sua vida. Então o inimigo entra justamente aí, nesse período de tempo, que não é pouco, e começa então um processo para fazer com que essa família possa se separar, encontrar dores e sofrimentos. Mas é exatamente nesta aliança que nos fortalece com Deus. É nessa promessa que fazemos diante do Senhor, pedindo que Ele nos dê força para que possamos cumprir esta promessa, que fazemos essa pessoa amada, que ficaremos com ela até o final de sua vida, que nos dá essa fortaleza. E como isso ocorre? Ocorre através da cumplicidade, ocorre através do amor ágape. E como é o amor ágape no relacionamento conjugal? Coríntios responde: tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Tem sido esse o relacionamento com a sua esposa? Sabe, nós muitas vezes não fazemos essa análise de como nós devemos amar. Eu, como esposo, devo amar a minha esposa. Quando nós escolhemos essa pessoa para estar ao nosso lado, nós precisamos cuidar dela como Deus queria que Adão e Eva cuidassem daquele jardim do Éden, cultivasse. E casamento, esse relacionamento de casamento, ele é um cultivar constante. Eu sempre digo para os casais: nunca parem de namorar, nunca parem de se paquerar um ao outro, de cuidar um do outro, porque são essas pequenas coisas, esse pequeno relacionamento que continuam fortalecendo este casamento a cada dia, a cada momento. Uma palavra de elogio, um carinho, uma saída para um jantar fora. Não deixe de fazer isso. Não deixe de elogiar o seu esposo, esposa não deixe de elogiar o seu marido. São pequenas coisas que fortalecem esse relacionamento, e quando o inimigo tentar fazer alguma coisa, ele não vai penetrar.
E nesse momento em que vivemos é um momento excelente para que esses casais possam verificar essas prioridades, porque assim como nós temos a prioridade para nossas vidas, nós temos também prioridades dentro do casamento que eu gostaria de falar. Observem só, quando nós nos casamos, a nossa prioridade número 1 no casamento, tá, é que o homem vai priorizar a sua esposa e a esposa vai priorizar o seu esposo, o seu marido. Tá? Esses dois, eles têm que dar prioridade um para o outro. Imaginem que você casa e você gosta de jogar bola. Você é fissurado em jogar bola e você casou-se. Quer um conselho? Se você quer continuar com a sua vida de solteiro, não se case. Porque a partir do momento em que você se casa, você tem que abrir mão dessas suas prioridades e colocar como prioridade a pessoa que você escolheu, o seu cônjuge. E ela é a pessoa mais importante nesse relacionamento. Você vai ter que dar atenção para ela. Você vai ter que deixar de jogar aquele futebol para ficar ao seu lado, para estar acompanhando. Não era assim na época do namoro. Por isso que eu digo, continuem namorando. Não percam de maneira nenhuma esse hábito. Não deixem os móveis da casa ficar no mesmo lugar durante anos e anos. Façam a limpeza constantemente e mudem dos locais, os seus móveis, para que a casa, a cada dia, fique mais aconchegante, mais agradável. Assim também tem que ser no relacionamento. Então, quem é a pessoa mais importante? É o seu cônjuge. Porque você disse no dia da aliança, ficarei contigo até o último momento da sua vida. E quem é a segunda pessoa mais importante no relacionamento de família? São seus filhos. Os seus filhos não são mais importantes do que o seu cônjuge. E nem pense em fazer o contrário, porque senão você vai ter dor de cabeça. Por quê, pastor? Por uma razão bem simples. Os seus filhos, como diz o Salmo 127, versículo 4. Sabe o que seus filhos são? Eles são flechas na mão do arqueiro. E o que é uma flecha na mão de um arqueiro? Para que serve? Para ser lançado. Essa flecha vai sair da sua presença. Essa flecha vai trilhar o seu rumo. Você pai, você mãe, a ordem de Deus é para que vocês orientem seus filhos, cuidem dos seus filhos, ensinem seus filhos no caminho que eles devem andar, para que eles possam acertar o alvo, para que eles possam encontrar-se no relacionamento real e verdadeiro com Cristo. Esses seus filhos irão embora um dia e vocês começaram juntos com o namoro. E vocês vão passar um tempo cuidando dos seus filhos, mas um dia seus filhos também irão embora. E sabe quem irá ficar com você? Sua esposa. Sabe quem vai ficar com você? O seu esposo. Muitas mulheres, muitos homens preferiram dar prioridade para os seus filhos em vez do seu cônjuge. E sabe o que aconteceu? Descobriram mais tarde que quando seus filhos e suas filhas encontraram a pessoa amada, aquelas que iriam acompanhar eles, elas tiveram que amargar a solidão, porque a pessoa mais importante no relacionamento familiar, marido, é a sua esposa e esposa é o seu marido. Vocês dois vão cuidar de seus filhos, mas eles irão embora um dia e vocês irão continuar juntos até que a morte os separe. A terceira prioridade, dentro dessa prioridade chamada casamento, quem são? Os pais. Exatamente, os pais. Por quê? Olha só o que a Bíblia diz. Deixará, versículo 24, aí de Gênesis 2, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Esse deixar é muito significativo e é importante que aconteça, porque se o casal
não consegue deixar pai e mãe para começar agora a sua nova vida, eles vão ter problema. Esse deixar é um deixar financeiro, esse deixar é um deixar psicológico, emocional, esse deixar é um deixar geográfico também, amados. Não case para ficar na casa de seu pai, case, mas tenha um lugar próprio para você, porque essa é a ordem de Deus. Olha só, o Senhor falando a Abraão: Abraão, eu quero que você vá para um lugar e lá eu quero te abençoar. Eu quero fazer de você uma grande nação. Mas para isso você tem que cumprir algo que eu quero que você faça agora. E qual é, Senhor? Está lá em Gênesis 12. Deixa a tua parentela, deixa a tua família, sai da tua terra, vá para um lugar distante que eu vou te mostrar. E ali eu te abençoarei. Ali eu te multiplicarei. Ali eu estarei contigo, Abraão. E muitas vezes sofremos porque não conseguimos fazer isso. Ficamos na dependência financeira, emocional dos pais. E muitos pais não conseguem libertar seus filhos, trazendo para eles dores e sofrimento. Isso é errar o alvo, isso é não ter prioridade como deveria. E a terceira prioridade, pastor? A terceira prioridade que eu gostaria que você pensasse nessa noite é o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Qual é a terceira prioridade, então, que eu, como servo do Senhor, como pai de família, preciso ter? Você precisa estar conectado ao corpo chamado igreja. Você precisa estar conectado à igreja do Senhor, tá? Essa é a prioridade. Você pode dizer assim: não, mas a igreja deve vir antes da minha família. Observe só, Jesus Cristo, lá no livro de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler uma história bem interessante, que quando o Senhor chega naquele local chamado Genazaré, Gerazeno, nesse local, o que acontece ali? Deus encontra um homem, Jesus encontra um homem que está entre os sepulcros, muito violento, e dele o Senhor expulsa os demônios. Logo depois desses fatos, que o homem fica curado, são, o povo daquele lugar diz: Senhor, nós não te queremos aqui, tu é muito poderoso, vá para outro lugar, aqui não. E quando Jesus entra no barco para ir embora, aquele homem curado, que é, por isso é que nós damos o nome de um endemoniado de Gerazeno, ele clama ao Senhor dizendo: mestre, Senhor, deixa eu ir contigo, tu me curaste, deixa eu andar contigo. Aí sabe o que Deus responde? Jesus diz assim: não, fique aqui, vá para a tua casa, vá para os seus, vá para as pessoas que te conhecem, vá para a tua família, volte para a tua família, e lá tu possa comunicar, tu possa dizer, tu possa falar para eles quanta misericórdia Deus teve de ti. E aquele homem então obedeceu ao Senhor, voltou para a sua cidade, voltou para a sua casa, voltou para a sua família, e ali falou das maravilhas de Deus. E diz o texto bíblico que as pessoas ficaram maravilhadas. Então, amados, a igreja é formada de famílias. A igreja é formada por nossas famílias,
se a tua família está forte, se a tua família realmente está unida, você vai ter uma igreja forte e unida também. É simples de entendermos isso. Jesus Cristo, então, nos mostra e nos orienta para que nós possamos ter esta prioridade em nossas vidas. Quando nós invertemos as coisas, ai, que sofrimento, que dor, que dor. O que adianta você dizer para mim, pastor, eu sou fervoroso, eu sou uma pessoa útil na obra do Senhor, eu abri tantos ministérios, eu ajudo jovens, sim, e eu te pergunto, como vai a tua família? Como vai a tua casa? Como vai o teu relacionamento com a tua esposa? Deus te colocou naquele local para que você falasse das grandezas do Senhor para aqueles que tu amam. Então, observe, amados, que o Senhor nos dá prioridade para que possamos fazer a sua vontade. Nosso relacionamento com Deus deve estar em primeiro lugar. O nosso relacionamento com a nossa família em segundo. O nosso relacionamento com a nossa igreja em terceiro ponto. Por que isso? Porque, amados, nós precisamos estar fazendo sempre a vontade de Deus. Olha só aqui, a base aqui que vocês veem, formado por essa caneta, é o relacionamento familiar e a igreja. E aqui em cima é o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós fortalecemos a nossa família e fortalecemos a igreja aonde fazemos parte. Passamos momentos impares, incomuns atualmente, mas a questão é, quando retornarmos aos cultos presenciais, como estaremos? Aproveite esse tempo para se fortalecer, para se restabelecer com o Senhor Jesus Cristo. Aproveite esse tempo para sentar com seus filhos, sentar com sua esposa e conversar. Sabe qual é o maior problema que as famílias hoje enfrentam? É porque não têm sentado para buscarem as prioridades que a palavra de Deus tem determinado. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja abençoando a sua casa, que o Senhor esteja abençoando o seu lar. Vamos orar nesse momento e desde já que Deus esteja grandemente fortalecendo os seus lares. Senhor Deus, eu te agradeço nesse momento. Pai, não sei quais são os problemas que as famílias estão enfrentando nesse momento, mas eu sei, Senhor, se nós te colocarmos em primeiro lugar, se nós colocarmos a nossa família, se nós colocarmos a igreja onde servimos o corpo, ó Pai, dentro das prioridades que Tu tens estabelecido na Tua palavra, eu sei, ó Pai, que Tu, ó Pai, cumprirá o que está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O início diz, buscai primeiro o reino de Deus, e terminando diz, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é só a necessidade física, ó Pai, do alimento, da casa, do vestir, mas também é a nossa necessidade espiritual de sabermos priorizar o nosso relacionamento contigo, com a nossa família e com a igreja a qual servimos o corpo de Cristo. Pai, muito obrigado, abençoa as famílias nesse momento e que os seus problemas possam estar sobre a Tua bênção, a Tua proteção e a Tua cura, Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso boa noite e que Deus os abençoe.
separará. Os laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, nos deu. O Filho que por todos morreu. Ele morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só Ele, só Ele, só Ele. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso